Garanto que você já leu isso na sua Bíblia. Se não tiver marcado, um dia você vai marcar, porque é um dos textos da Bíblia que eu acho que é um dos mais lidos. Isso é, para alguns, até uma reza. Então eu garanto que você já escutou isso. Vamos ler, irmãos. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Irmãos, como os irmãos estão vendo nesse final de semana sobre adoração, e é um tema que particularmente me chama atenção, porque eu trabalho no Ministério de Música da igreja há mais ou menos uns 15 anos. Então eu já escutei muita coisa, já vi muita coisa boa, muita coisa ruim, muita coisa mais ou menos. E sempre esse tema, esse assunto, ele mexeu comigo. E é engraçado porque quando nós pensamos em adoração, e quando a gente escuta a palavra adoração, a gente lembra de quê? De música, uma pessoa cantando, um violão, uma guitarra, um tambor, seja lá o que for. Mas a gente normalmente lembra de música. Normalmente a gente lembra de uma apresentação onde a música faz parte. E é engraçado porque até alguns grupos de louvor, alguns ministérios são chamados de grupo de adoração. Como se nada, ou quer dizer, nada não, como se aquilo que acontecesse no culto não fosse também adoração. Então, irmãos, é um tema que me preocupa um pouco ainda, porque ainda não temos a ideia real do que seja adoração. Muita gente aqui já ouviu falar sobre a minha vida, eu tenho vida em estilo de adoração. Adoração é meu estilo de vida. E por muitas vezes eu tenho visto que esse estilo não é bem a adoração que Deus deseja. Eu já há 2 anos venho estudando sobre a questão da oração, não nesse sentido, mas venho pesquisando porque é sobre isso que o meu trabalho de final de curso fala. E certo dia eu me deparei com esse texto, porque ele fala de uma oração. Esse texto nos mostra como Jesus desejava que seus discípulos orassem, porque os próprios assim o desejaram. Versículos antes, os discípulos pedem: Senhor, nos ensina a orar. Nos ajude a saber como fazer isso, porque o judeu, ele é muito ritualístico em tudo que ele faz. Se ele vai comer, ele fala tudo que ele tem que falar. Só que aquilo já está decorado. É como gritar gol para a gente. Ele vai comer, ele fala o rito dele todinho. Eu não sei, eu nem imagino que seja. Mas ele fala tudinho antes de comer e come. Se ele vai para o templo orar, ele fala aquilo tudinho. E provavelmente os discípulos agiam dessa mesma forma. E eles se sentem movidos para saber: Senhor, como é que a gente faz para orar verdadeiramente? Irmãos, o que eu tenho aprendido é que a oração é de um dos momentos de adoração na nossa vida que mais transforma as nossas vidas. Diz o ditado popular que quem canta, todo mundo sabe. Falou de música, todo mundo conhece alguma coisa. Agora eu quero te dizer que quem ora, quem se coloca diante de Deus em oração, se aproxima do coração de Deus.
Se você perceber, durante toda a trajetória de Jesus aqui na terra, quando ele precisava falar com Deus intimamente, o que ele fazia? Saía, se colocava num lugar sozinho e orava. A oração, eu costumo dizer que é a nossa internet mais rápida que a gente tem. Você se colocou de joelhos, sentado, deitado, sentado para orar. É como se você se conectasse imediatamente com Deus. E a sua internet é tão rápida, que o mundo nunca vai conseguir copiar essa velocidade. E esse é um estilo de adoração que eu vejo ser pouco falado, pouco explicado e pouco praticado. Quando falamos em adoração, a gente lembra de um ícone. Quem é esse ícone? Ah, não é possível, gente. Pode falar. Hã? Jesus não. Não. De adoração? Ah, isso aí. Não, adoração. Exatamente, quando a gente vai assistir alguma palestra sobre adoração, esse camarada sempre está no meio. É o homem que escreveu o salmo, que tocava harpa, que expulsava demônio tocando, ele era terrível. Falou em música, Tática Davi. Saul estava lá com um negócio na cabeça meio atrapalhando ele, chamaram quem? Davi para fazer o quê? Tocar harpa, porque aquela maluquice ia sair de Saul. Mas como o pastor Sérgio bem disse, eu tenho para mim que o maior ícone de adoração na Bíblia se chama Jesus. Mas aí você vai falar, é fácil, porque ele é Deus, pô, ele estava aqui na terra, ele era Deus. Mas ele era homem também. Jesus também era homem aqui na terra. No entanto, ele sentiu fome, sede, raiva. Eu acho engraçado aquele texto que diz que ele entrou dentro do templo chutando tudo, quebrando tudo. Sai daqui que isso aqui não é comércio. Jesus se entristeceu. Jesus era homem como nós. E homem, que eu digo, é no sentido ser humano. E o que me baseia para imitar ou fazer o que Cristo fazia? Isso aqui eu tenho um padrão que para mim é infalível. Eu imito tudo que Cristo me mandou fazer. Ele fez, eu imito o que ele fez. Ele orou dessa forma, eu vou imitar, da mesma forma que ele orou. Agora, com a seguinte diferença, eu não vou orar repetindo só por repetir. Mas Jesus nessa oração, para mim é um ícone de adoração que, em todo o resto da Bíblia, para mim não tem igual. Jesus é quem devemos imitar. Paulo diz que sede meus imitadores, enquanto eu sou de Cristo. E esse é o padrão que nós devemos ter. Nós devemos imitar a Cristo. Eu quero mostrar aos irmãos como devemos adorar a Cristo a partir deste texto. Eu convido os irmãos que leiam o versículo 9 de novo, que diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Queridos, a primeira coisa que me demonstra isso aqui é que Deus é santo. Nós adoramos a Deus porque Ele é santo. E a santidade era algo que estava transbordando a vida de Jesus. Jesus era um cara santo de natureza. Tudo que Jesus fazia envolvia santidade. Jesus era um homem que passava na rua e as pessoas sentiam essa diferença nele. Jesus era um homem santo. E como eu disse aos irmãos, o meu padrão, a minha referência é Cristo. Se Cristo é a minha referência, eu devo ser? Pode falar, gente. Isso. E a Bíblia diz que sede santos, como eu sou, mas é complicado, não é? Só que certa vez um pastor disse para mim o seguinte: Bruno, se Deus falou para a gente ser santo,
pode ser difícil, mas não é impossível. Se Deus nos manda ser santos, é porque isso não vai ser bicho de 7 cabeças. Basta sermos imitadores de Cristo. E eu tenho uma coisa para mim que mexeu com a minha vida tremendamente. Cristo, por ser um homem santo, era um homem que fazia muitos milagres. Cego enxergava, coxo andava, morto ressuscitava. E a santidade me mostra uma coisa: ser uma pessoa santa, um homem, uma mulher santo de Deus, nós nos tornamos pessoas de milagres. Aonde chegamos, nós somos reconhecidos como diferentes, e no bom sentido. Outro dia eu estava, acho que comprando alguma coisa lá no mercado, o cara bateu nas minhas costas e disse assim: você é crente, não é? Eu falei: sou assim, cara. Por quê? Ele falou: não, porque você tem cara de crente. Eu falei: se crente tem cara, vocês vão ter que parecer comigo. A santidade mostra para as pessoas o que elas deveriam ser. Deus nos criou no Éden para ser santos, porque nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Mas por causa do pecado, nós caímos. Mas através de Jesus Cristo, nós podemos ser santos. E Jesus me mostra aqui, nesta oração, de que para adorarmos ao Pai do jeito que Ele quer, do jeito que Ele deseja, nós precisamos ser santos, porque Ele é santo. Jesus inicia a sua oração chovendo no molhado, porque todo mundo sabe que Deus é santo. Mas nós devemos ser santos como Deus é santo. A segunda coisa está no versículo 10, que diz: venha o teu reino, faça a tua vontade assim na terra como no céu. Queridos, existem 2 reinos de Deus. Alguém sabe me dizer? Pode falar, gente, aqui é tudo tranquilo. Pode falar. Alguém sabe? Não? Sim? Mais ou menos? Ninguém quer falar não? Não, você não vale não. Existem 2 reinos. O reino de Deus, aonde ele fica, que é o céu, e o reino da terra, aonde ele também governa, mas é onde nós habitamos. De qualquer forma, nos 2 lugares ele é soberano. Só que Jesus veio aqui na terra fazer uma coisa importante. Se os irmãos lerem no capítulo 4, no versículo 23, é só você voltar um pouquinho a Bíblia. Isso vai nos mostrar o que Jesus veio fazer aqui na terra. Ele diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o quê? O evangelho do reino. E curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Perceba que Jesus era um homem santo, ele fazia milagre. Aqui está a prova real. Jesus andava em todo lugar pregando o quê? O evangelho do reino de Deus. Jesus veio à terra para iniciar aquilo que Deus o mandou fazer, que era o reino de Deus aqui na terra. O reino de Deus é aquilo que nos leva a ser salvos. O reino de Deus é aquilo que Jesus veio instaurar aqui na terra. E a partir do momento em que aceitamos a Cristo como Salvador, nos tornamos parte desse reino. E aí começa a ficar interessante para a gente. Perceba que Jesus inicia o reino. Só que Jesus, depois que morreu e ressuscitou, foi para onde? Foi para o céu. E quem continua essa obra aqui na terra? Nós. Colossenses 4,10. Se os irmãos não quiserem abrir, não precisa abrir não. Eu vou ler aqui rapidinho. Colossenses 4,10 diz assim: saúda-vos Aristarco,
prisioneiro comigo, e Marcos, primos de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei. Vamos continuar. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Ele tem sido o meu lenitivo, eles têm sido os meus ajudadores. Perceba que Jesus inicia e Paulo dá o nome de um monte de gente que continua. É porque Paulo esqueceu de botar o nome da gente, ou ele não sabia que ia ter. Mas nós continuamos esse reino. Nós é que damos continuidade à instauração desse reino aqui na terra. Nós é que continuamos a levar o evangelho do reino, a palavra de Deus aqui na terra. E da mesma forma que Jesus começa, nós continuamos. E Jesus Cristo vai terminar. É Ele quem vai consumar toda a obra. 1 Coríntios 15, 50 e 58. Não precisa botar não. Eu não vou ler não. Jesus nos ensina que adorar é ser santo. Jesus nos ensina que adorar é ser aquele que leva a palavra de Deus. A terceira coisa, e essa para mim marca a minha vida profundamente, é o versículo 11 que diz: o pão nosso de cada dia nos dai. Irmãos, para entender de pão como eu e meu pai é difícil, hein? Pão é uma coisa que diariamente eu vejo. Eu não consigo mais sentir o cheiro, mas eu vejo. Certo dia eu estava na padaria, chegou um senhor e falou: rapaz, o cheiro desse pão doce está indo lá na cerâmica. Eu falei: é, moço, o senhor está cheirando bem, porque eu não estou sentindo cheiro de nada. E Jesus nos diz que o pão nosso de cada dia nos dai. E aqui o negócio fica legal, porque essa expressão nos dai hoje é uma palavrinha só no original lá. E essa palavrinha, em toda a Bíblia, só é encontrada aqui. Você vai dizer: não, Bruno, mas em Lucas tem também. Ah, não, em Lucas é repetição, é a mesma coisa. Só existe uma vez essa palavra dita em toda a Bíblia. E quem disse? Essa palavra não está aqui por brincadeira. Ela não está aqui porque Jesus escolheu falar essa palavra, não. O pão nosso de cada dia nos dai hoje é porque Deus é o único que pode nos prover alimento. E aí, meu camarada, o negócio ainda fica melhor ainda, porque isso se divide em 3 coisas ainda. Se você está achando que é só o pãozinho da padaria, não é não. O primeiro entendimento desse pão que Jesus poderia dizer era o pão da visão sacramental, é o pão da ceia, é o pão em que Ele mesmo se tornaria. O pão que significa, ou a carne que se demonstra como pão, eu esqueci a palavra. A hora da ceia. O memorial. Eu esqueci, desculpem, meus irmãos, eu esqueci. Eu lembrei de tanto nome, mas... É o pão memorial, é o pão sacramental, é o pão da ceia. Jesus diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele está aqui na frente de todo mundo dizendo: eu sou o pão da vida. Deus nos providenciou o pão. E Ele estava ensinando a orar e demonstrando o que Ele era. Jesus é o pão da vida. A segunda coisa é o pão, que significa a vinda do reino. Esse reino que ele fala: venha, Senhor, o teu reino. Nesse texto ele também diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, a salvação nos dai hoje. O evangelho do reino, o evangelho, as boas novas. Aquilo que é pregado e é nos demonstrado
por Jesus Cristo. E a terceira coisa é o pãozinho que você come todo dia. É o alimento que você toma. É aquele arrozinho e feijão delicioso. É aquele farol de jipe maravilhoso que a gente come. Você sabe o que é farol de jipe? Ah, vocês não é possível, vocês não sabem. Vocês não sabem o que é farol de jipe? Ah, não posso acreditar. Gente, o ovinho frito. Vê se não é igual um farol de jipe. Eu gosto muito. Eu tenho um cunhado que detesta ovo, mas eu gosto muito de um ovinho frito. Mas eu prefiro mais ovo cozido que ovo frito. Mas esse é o pão que Jesus também fala nessa hora. É o pão que nos sustenta. É o pão que nos alimenta. É o pão que deixa a gente gordinho querendo emagrecer. Mas não é o pão da padaria não, tá, gente? Esse pão não engorda não. Jesus nos mostra que adorar a Deus é saber que a provisão de Deus estará sobre a nossa mesa. É saber que Deus se preocupa com a gente nos mínimos detalhes. Esse sapatão bonito, igual que o pastor que eu vi aqui na frente, eu fiquei até com vergonha de vir com o meu aqui, meio embaçado. É esse pão que ele está falando. É essa roupa que você está vestindo. É aquele copo de Coca-Cola geladinho que você toma. E que delícia. De manhã cedo, então, uma delícia. É o primeiro alimento. Depois você vai no médico e resolve o seu problema. Mas que é gostoso, você vê, né? Ih, irmã, tá difícil beber Coca-Cola agora. Só de domingo ou quando eu dou umas escapulidas. Esse é o pão que nos leva a adorar a Deus, porque nós sabemos que Deus se preocupa conosco. E aqui eu conto um testemunho pessoal muito interessante. Hoje eu já consigo contar sem chorar, mas antes eu não conseguia não. Eu acho que é porque eu já falei tantas vezes que eu já fiquei tranquilo. Certo dia, eu estava no meu quarto, lendo a Bíblia. Eu leio a Bíblia, ajoelhado na beira da cama, eu lendo a Bíblia, porque dá uma posição melhor para eu ler. E eu estava ali ajoelhado lendo a Bíblia, chega minha esposa, entra no quarto e fala: Bruno, é o seguinte, acabou tudo, não tem nada para comer. Acabou tudo, tudo. Mas nem leite para as crianças, não, para as crianças não, só tinha Breno. Não, acabou tudo. Eu olhei para a cara dela e falei: filha, descansa. Deus vai dar o jeito dele. Quando ela fechou a porta, eu baixei a cabeça na cama e falei: meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu não tinha R$1 no bolso. Eu não tinha de onde tirar esse dinheiro, porque eu não estava trabalhando. O que eu fiz, gente? Exatamente. Só que como que você acha que eu orei? Eu não chorei, olha que eu sou chorão. Eu falei assim: não se escandalize, meus irmãos. Jesus Cristo, o senhor viu o que é que minha mulher disse? Se vira aí em cima e manda comida para mim. Em nome de Jesus? Exatamente. Irmãos, eu nunca fiz uma oração com tanta sinceridade na minha vida. E aí, acabei minha oração, acabei de ler a Bíblia, fechei a Bíblia, desci, porque eu moro em cima, né, na casa de cima. Desci, fui na casa da sogra. A sogra também estava caidinha, coitada. Mas, pelo menos o almoço tinha, né, para as crianças, para a gente lá, comemos o farol de jipe, uma delícia. Irmãos, umas 2h depois, eu acho que era umas 10 horas da manhã quando eu orei. Quando deu por volta de meio-dia e meio, mais ou menos, um carro estaciona lá em frente de casa. Aí eu não estava lá embaixo, quem estava era a Flávia. Aí buzinou, chamou a irmã Leninha, que é o nome da minha sogra. Aí Flávia foi receber.
era a irmã Fátima. A irmã Fátima é uma das mulheres mais doces que eu conheço. Ela fala com a gente sente paz só em ela falar. Ela trata a gente com tanto carinho, que é algo extraordinário. Só conhecendo para você ver. E ela chegou lá em casa, irmã Leninha, aí Flávia, sim, minha irmã. Isso depois ela me contou, eu não presenciei, tá, gente? Eu estou contando a história. Ela falou assim, irmã Flávia, a gente estava separando algumas cestas básicas lá na igreja, a gente decidiu trazer uma aqui para você. Está aqui a sua cesta básica, tá, minha irmã? Tenha um bom dia e até depois. E foi embora. Flávia pegou a cesta básica e veio trazendo para dentro de casa. Aí me gritou, Bruno, vem cá ver o que tem aqui. Eu desci, o que tinha lá? Deus se preocupou em prover o pão. Nós não precisamos nos preocupar. Lógico, meu camarada, minha camarada, que você não vai ficar em casa de braço cruzado. Não, Deus vai me mandar uma cesta básica. Vai caçar um serviço. Mas se você está passando dificuldade, saiba que o Deus Todo-Poderoso, o soberano, o que governa o reino dos céus e da terra, está pronto a te atender. Basta você adorar a Deus sabendo que Ele é o Deus da sua provisão. É o Deus que nos alimenta, corpo, alma e espírito. E Jesus demonstra isso aqui. Jesus sabia que Deus era quem alimentava o seu povo. Jesus tinha passado no deserto 40 dias e 40 noites de jejum. Se eu fizer isso, eu vou ficar magrinho. E depois disso, Satanás chega para ele e oferece o que para ele? Um banquete. E ainda tira na zomba com a cara dele, mas isso é para outra pregação. Deixa isso para depois. Isso é para domingo de noite. A quarta e última coisa, irmãos, que Jesus nos demonstra na oração dominical. Está nos versículos de 12 a 15, que diz assim, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Meu camarada, aqui o negócio pega. Eu não acho que Jesus começou a orar do jeito que ele começou à toa. Eu não consigo enxergar isso em Cristo. Porque Cristo, para mim, foi um dos maiores pedagogos que já existiram. Ele sabia o que estava fazendo. E aí eu te faço uma pergunta. Para você ser santo, sem perdoar, você vai conseguir? Fazer parte do reino de Deus, sem ser perdoado, você vai conseguir? Se você não é santo e não faz parte do reino de Deus por causa do perdão, você vai confiar plenamente em Deus? Perceba que o perdão é a chave que abre essa porta. Perceba que o perdão é que nos faz santos, filhos do reino e dependentes da providência de Deus. Jesus foi caminhando de forma sábia até chegar onde ele queria. Jesus mostra o seguinte, que perdão é princípio, ou seja, é pilastra irrevogável de uma vida de adoração. Ser uma pessoa que perdoa e que recebe perdão é algo que, se você não tem na sua vida, me desculpe, mas você é um adorador fajuta. Jesus mostra que para ser adorador, assim como ele é, devemos ser pessoas capazes de perdoar. E aí, Jesus pega pesado com a gente. Porque Jesus foi capaz de perdoar-nos
e morrer na cruz por nós. O nível de perdão de Jesus ultrapassa qualquer nível que a gente possa compreender. Perdoar no sentido em que Jesus perdoa, em que Deus perdoa, é esquecer todo o pecado, toda a dívida que temos. A Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado, toda a cédula de pecado que estava contra nós foi pregada lá na cruz. Perdoar a seu irmão, a seu pai, a seu tio, a seu vizinho, é jogar o que ele te fez no mar do esquecimento. Porque é isso que Cristo faz com a gente. Perdoar é fazer o que Cristo fez. Perdoar é ser santo, é ser pessoa de milagre, é ser pessoa do reino de Deus, é ser um agente do reino de Deus, é ser uma pessoa que está disposta a depender totalmente de Deus. E saber que uma oração que pode parecer maluquice, foi o que ele ouviu e foi o que ele supriu. E esse texto é muito duro na minha visão, porque ele diz que se nós não perdoarmos, da mesma forma, ele não vai nos perdoar. E aí eu lembro daquela parábola do servo, você lembra? Que ele pede perdão de uma dívida enorme ao seu patrão. E quando alguém vem pedir perdão por uma dívida que devia a ele, infinitamente menor, o que ele faz com o cara? Vende tudo, esculacha, acaba com tudo. Perceba que o perdão é algo que brota do interior de Deus. Se é que Deus tem interior. Perceba que o perdão é algo que modifica a nossa vida a tal ponto de perdoarmos aquele que nos deve. E eu não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando daquela mágoa que às vezes nós temos contra pessoas e que não conseguimos perdoar. E isso me dói profundamente, porque quantas vezes eu já pedi perdão, mas não perdoei. Eu não conseguia perdoar e Deus me mostra que se você quer ser um adorador, que me adore em espírito e em verdade, a primeira coisa que você tem que fazer é perdoar. E meu irmão, você pode não ter nada contra ninguém, ninguém contra você. Amém por isso. Mas saiba que o perdão deve fazer parte da sua vida. É aquela história, pisou no meu calo, não guarda almoço para janta. Essa história tem que acabar na nossa vida. E vocês estão vendo um cara falar que é nervoso ao extremo. Eu falo lá para a Valdeir, que trabalha comigo, depois que o radiador ferveu, ferrou. Mas perceba que isso não pode fazer parte das nossas vidas. E você precisa, Senhor, me perdoa, porque eu ainda sou falho nisso. E se eu preciso pedir perdão a alguém, ou alguma coisa que eu fiz a alguém, por favor, Senhor, me mostre. Porque perdoar é algo que está ligado diretamente à pessoa de Jesus Cristo. E como nós começamos o nosso papo, nós devemos imitar esquece Davi. Não, lê a Bíblia Davi, que Davi também é gente boa. Mas se for buscar um padrão para a sua vida, busque em Jesus Cristo. Davi era um cara 100%. Sim, era um cara segundo o coração do homem lá em cima. Ele não era qualquer um. Só que o meu padrão de adoração se chama Jesus Cristo de Nazaré. E eu tenho certeza que a partir desta noite, o seu padrão de adoração também vai se chamar Jesus Cristo de Nazaré. E eu quero dizer o seguinte para os irmãos.
E o cara, Flávio, já vem fazendo um favor. Paulo nos afirma que o amor de Deus nos constrange. Se o amor de Deus nos constrange, da mesma forma, a santidade de Deus vai nos constranger. E se somos homens e mulheres santos, nós nos tornamos reino de Deus aqui na terra. E se nos tornamos reino de Deus aqui na terra, somos pessoas, pode subir, filho, dependentes de Deus. E se somos dependentes de Deus, somos pessoas que perdoam e que são perdoados. Ela vai cantar uma música que diz: o amigo que encontrei me surpreendeu. Acho que muita gente conhece essa música. E o que Jesus Cristo tem feito em nossas vidas a cada dia é nos surpreender com aquilo que Ele tem pra gente. Amém? O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, Ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema, Ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que Ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem neste mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser gravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? E pelo servo a própria vida renunciou. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? Que pelo servo a própria vida renunciou. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, Ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e Ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que Ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Neste mundo amor tão